Oliver Cromwell então governa até a sua morte, quando na verdade seu filho, em 58, quando seu filho Ricardo, ou Richard Cromwell, assume no seu lugar. Sem prestígio, Ricardo vai ser derrubado por um golpe militar, e é nesse momento que nós temos a restauração da monarquia na Inglaterra. Aí você agora vai me perguntar, mas Perizali, não entendi. Caramba, se os caras derrubaram Carlos I, mataram, cuidado, não foram os ingleses que mataram, né? Cromwell matou Carlos I e se estabeleceu uma espécie de uma república na Inglaterra, por que agora eles aceitam a restauração de uma monarquia? Gente, vamos lembrar o seguinte, primeiro, uma coisa chamada tradição. Os ingleses são muito ligados à sua tradição e eles têm uma tradição monárquica, e não é à toa que até hoje eles mantêm uma monarquia. Embora o movimento republicano cresça bastante, né, dentro da Inglaterra hoje em dia, a gente mantém um modelo monárquico, perfeito? Então vocês conhecem a Rainha Elizabeth, né, então nós temos um modelo monárquico. Então isso é uma questão de tradição. O grande problema não é você ter um rei ou não. O problema é quanto poder esse rei vai possuir. Perfeito? Então o que acontece? Quando, né, um dos filhos, Carlos I, foi decapitado, tem aí dois filhos que vão assumir o trono. Primeiramente, Carlos, eles são muito bons no nome, eles são muito originais, né? Carlos I tem dois filhos, Carlos e Jaime. Muito legal, o nome dele e do pai, sensacional. O primeiro que assume é o mais velho, então assume Carlos II, que restabelece a Câmara dos Lordes dentro do parlamento, restabelece um contato com a sua nobreza. O parlamento, de certa forma, permite isso. Certo? Então, assim, não há um problema existir um rei. Ele vai, inclusive, desenterrar o cadáver do Cromwell, vai enforcar o cadáver do Cromwell, numa clara retaliação ao fato dele ter matado o rei da Inglaterra, que era o pai dele. Então, quer dizer, a gente vai percebendo que é uma tentativa dos ingleses de resolverem as questões de uma forma tranquila e pacífica. Né? Eles se consideram os gentlemen, na verdade, então eles gostam desse tipo de coisa. Tanto é que até hoje, na história inglesa, é mal vista a questão da decapitação de Carlos I. Né? Eles jogam isso nas costas de Oliver Cromwell, né? Porque ele é um rei da Inglaterra e é respeitado como tal. Jaime I, por exemplo, ele foi canonizado, né, pela igreja anglicana. Né? Então, quer dizer, é importante a gente entender essa questão da tradição, principalmente para a nossa prova do Enem, isso é muito importante, né, trabalhar com essa questão de tradição. Quando ele morre, assume o seu irmão mais novo, Jaime II. É nesse momento que nós passamos a ter problemas de novo. Por quê? Jaime II era uma criança, tinha uns 5 anos quando o pai foi decapitado, e eles fugiram para a França. Então Jaime II ele foi criado na corte de Luís XIV, o Rei Sol, né, um dos mais famosos absolutistas da história da humanidade. Então acredita-se que o principal fator para o mal-estar, para os novos atritos entre parlamento e Jaime II, era exatamente a relação que ele tinha com a França católica, e que tinha pretensões de ver uma Inglaterra romper com o anglicanismo e restaurar o catolicismo. Então a aproximação de Jaime II com nobres católicos e com a própria França fez com que o medo, tanto da população como do próprio parlamento, forçasse Jaime II à fuga. Um fato muito importante para isso é o herdeiro ter nascido, o herdeiro homem. Até então, Jaime II tinha tido 2 filhas, Ana e Maria Stuart, mas quando nasce o filho homem, há o medo de que ali pudesse estar se construindo novamente uma monarquia católica de cunho absolutista. Então o exército pressiona Jaime II, ele foge para a França, e esse evento é considerado a Revolução Gloriosa. Então em 1688 os ingleses fazem uma revolução, que eles julgam gloriosa exatamente pelo fato de não haver derramamento de sangue. Diferente da Guerra Civil, né, que se estourou em 1640, vai até o início da década de 50, morreram milhares de pessoas, agora não. Agora os ingleses fazem uma revolução gloriosa, onde não há derramamento de sangue, e eles colocam um fim definitivo na ideia de absolutismo monárquico na Inglaterra, e a partir de agora, com a ascensão da filha de Jaime II, com o seu marido, Guilherme de Orange, nós temos aí o estabelecimento do Bill of Rights. Guilherme de Orange assina o documento, e então se estabelece a chamada monarquia parlamentar inglesa, que é uma referência para todo mundo até os dias de hoje.